No vídeo de hoje, nós faremos o resumo do livro Encontros Musicais, Pensar e Fazer Música na Sala de Aula. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e esse vídeo faz parte aí dessa série de vídeos que eu estou gravando para o concurso do Estado de São Paulo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, dá uma olhadinha na playlist que tem tudo que você precisa para arrebentar nessa prova. Flá, quem que é a autora do livro? Então, a autora do livro se chama Berenice de Almeida, ela é educadora musical e pianista, formada pelo Departamento de Música da ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela foi parecerista na elaboração do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil na área de música no MEC 2000. É mestranda do Programa de Pós-Graduação de Música na área de Processos de Criação Musical na ECA, da USP. Atualmente participa do Núcleo de Criação e da equipe formativa do Programa de Capacitação Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada. E esse livro, na verdade, é muito interessante, porque é aquele livro que você lê para se inspirar. É um livro que fala sobre práticas em sala de aula. É um livro que aborda questões teóricas de uma forma extremamente leve e aplicável. Então ela mostra ali a aplicabilidade de algumas teorias em sala de aula para educação infantil que também cabem ali no ensino fundamental, enfim, em outras esferas também do ensino, de forma adaptada. Mas é um livro muito fácil, muito gostoso de ler, tem 300 páginas, você lê super rápido, porque ele é muito leve, vamos dizer assim. Você fica imaginando a sala de aula e as crianças fazendo. E são, nossa, coisas assim, sugestões muito tranquilas, muito possíveis de serem aplicadas em qualquer turma, escola aí de educação infantil, tá? Então ela começa falando sobre o fazer e a apreciação musical, que ela pauta ali em 3 pilares, que é o ouvir, cantar e tocar. E o livro ele é dividido, tá, em 3 módulos: ouvir, cantar e tocar. E de acordo com a autora, o homem se relaciona com a música de 2 maneiras: na produção e na apreciação. Aí vocês vão perceber que em algumas atividades, algumas não, em todas as atividades, isso está muito presente. Ela ressalta também a importância de se planejar atividades e situações em sala de aula que promovam o equilíbrio entre essas 2 possibilidades de fazer musical, tanto na produção quanto na apreciação. Então ela fica tentando buscar o equilíbrio entre a teoria e a prática a todo momento. O módulo 1, então, fala sobre ouvir, fala sobre percepção de sons e seus parâmetros. Aqui ela fala que som é tudo que soa. Então, som não é um elemento extraído somente de instrumentos musicais. O som é extraído de infinitas fontes. Tudo que existe vibra. Se vibra, emite som. Então, qualquer objeto nos permite extrair som deles. Começando pela voz, pelo corpo. E ela sempre fala que a criança tem que entender que o instrumento é o prolongamento do seu corpo. Então, o som que é produzido no seu corpo, ele sai, procura o som em outros elementos e aquilo um prolongamento do seu próprio corpo. Ela fala também que um dos objetivos da educação musical é estimular, aguçar a percepção auditiva, aprofundar o conhecimento auditivo do entorno sonoro das crianças, que é a tal paisagem sonora que é tão referida aí por vários autores. E ela fala muito sobre perceber os sons da vida, perceber os sons da casa, da rua, do bairro, da cidade, os sons da buzina, dos automóveis, dos animais, sons variados da vida. E fala também sobre essa ecologia sonora, né? Que também foi citado por vários outros autores, a importância de ter uma limpeza, a importância de ter uma limpeza nesse ambiente sonoro tão carregado como é hoje em dia. Ela dá algumas sugestões de atividade, como o caminho sonoro, um bom trabalho de percepção auditiva que estimule e desenvolva uma audição mais sensível e atenta. Com certeza é o início da transformação desse mundo sonoro tão ruidoso. Então, para perceber o som que está em torno, por isso que chama caminho sonoro.
Ela traz ali uma atividade da caixa surpresa, ela traz várias, né? É um livro que traz várias relatos. Na verdade, ela montou esse livro porque ela deu vários cursos, né, para educadores musicais e ela sempre falava, dava relatos sobre essas experiências. Aí que ela resolveu fazer um compilado e montar esse livro compartilhando essas experiências. Então aqui nessa caixa surpresa ela fala que o mundo que nós vivemos, ele privilegia a audição, que tudo é auditivo, né? É a visão, mas a audição também é muito aguçada de diversas formas. E essa caixa surpresa é uma caixa onde tem vários elementos lá dentro que a criança coloca a mão e ela tira e procura a sonoridade daquele objeto. Esse som em movimento é uma atividade na qual ela pretende estimular os alunos a identificarem os variados sons. Então, no mundo poluído sonoramente, ter a audição aguçada para perceber os diferentes sons e, consequentemente, os diferentes elementos do som, timbre, altura, densidade, enfim. É muito importante esse desenvolvimento, aguçar a nossa audição para perceber esses elementos. Por isso que ela promove algumas atividades assim em torno dessa questão. Tem o passeio sonoro, que também tem a questão da concentração, memória auditiva, sensibilização ao ambiente sonoro. Então é uma atividade na qual os alunos andam ouvindo sons variados. E depois eles têm que identificar também esses sons, mas de uma forma direcionada, diferente das outras atividades que foram citadas. Tem a orquestra de papel, que cada criança faz um som diferente com o papel. Primeiro cada um faz um som diferente, depois um tem que reproduzir o som do outro. Postes sonoros, que é a brincadeira da estátua. E depois cada estátua tem uma hora para emitir um som diferente. Fala também sobre as propriedades mesmo do som, né? Então primeiro ela fala sobre o timbre. E ela fala que são 4 propriedades: timbre, altura, intensidade e duração. E o timbre tem uma terminologia que eu acho muito bonita, porque ela trabalha com a questão visual, que é que o timbre é a cor do som. Então o timbre nos permite distinguir uma matéria da outra, um objeto do outro, uma voz, né, de alguém, da voz de outra pessoa, enfim. Então algumas atividades que trabalham a questão do timbre: cabra cega, mas não surda, descubra seu par, descobrir os instrumentos ou os sons que tem um timbre parecido com aquele que você recebeu ou escolheu, e roda em família, para juntar, unir objetos sonoros que possuem ali o mesmo timbre. Essa atividade do timbre você pode trabalhar a materialidade, trabalhar, né, a família dos instrumentos. Então, dependendo da faixa etária que você for trabalhar, você vai colocar ali um nível, né, um pouco mais de dificuldade do que para uma outra turma. Tem a sonorização de histórias. Dessa forma eu consigo demonstrar as diferenças de timbre, por exemplo, em situações diferentes, em objetos diferentes, com instrumentos diferentes. Enfim, como eu estou contando uma história, então acontece de tudo. Então, cada ocasião me requer um timbre diferente, de voz, enfim, tá? O outro elemento que ela trabalha é a altura. E a altura é um dos elementos fundamentais do som, e tem gente que confunde a altura com volume. Então, um rádio que está com uma música alta não é a altura, é o volume da música, tá? A altura é o número de vibrações. Quanto mais vibra, mais alto é o som. Quanto menos vibra, mais baixo é o som. Então, sons agudos, eles vibram muito, então eles são mais altos. Sons graves vibram baixo, vibram menos, então eles são mais baixos. Os níveis graves, os sons graves são mais baixos, ok? Essa atividade da altura permite a percepção dos sons graves e agudos, percepção de sons graves, médios e agudos, percepção de movimentos sonoros ascendentes e descendentes, intervalos melódicos, percepção do perfil melódico de canções e assim por diante. Nesse livro, a autora cita um estudioso chamado Williams. Ele era belga, nasceu na Bélgica, e os elementos essenciais do método dele, o método dele foi muito estudado e foi muito polêmico também. Tem 3 pilares, vamos dizer assim.
O primeiro baseia-se nas relações psicológicas estabelecidas entre a música e o ser humano. Então, para ele, o mais importante era a relação da humanidade com a música. 2. Não utiliza elementos extramusicais. E 3. A iniciação nessa primeira etapa é essencialmente prática. Então, antes de ensinar qualquer teoria, ficar falando sobre as propriedades do som, as famílias dos instrumentos, onde surgiu a música, ele já colocava a pessoa em contato com a música. A pessoa experimentava, a pessoa praticava para depois estudar sobre a parte teórica. De acordo com os princípios do professor Edgar Williams, a iniciação musical propõe-se a desenvolver nas crianças o amor pela música, prepará-las com alegria para a prática vocal ou instrumental, dar às crianças por meio apropriados e vivos um máximo de possibilidade de aprenderem música, dar essa oportunidade quanto possível a todas as crianças, dotar a educação musical desde o começo de raízes fundamentalmente humanas, favorecer por meio da música viva o desabrochar da criança. Então, para ele, a música tinha um papel muito importante no desenvolvimento infantil. Deveria agregar, não deveria podar, né, ou elitizar, que a arte deveria agregar para o desenvolvimento da criança. Motor, auditivo, visual, de várias formas diferentes. Enquanto pessoa que aprecia e conhece música também, tá? Então, tem 3 tipos ali, né? Tem 3 tipos de relações, vamos dizer assim. Tem 3 tipos de relações que ele definiu com a música. A sensorialidade, a sensibilidade afetiva e a inteligência auditiva. Então, a sensorialidade é o ouvir biológico, tá? Então, desenvolver esse ouvir biológico. Sensibilidade afetiva é traçar uma relação com aquilo que você ouve. Gostar ou não, se emocionar ou não, traçar uma relação. E inteligência auditiva é a união de tudo isso, tornando essa criança uma pessoa que saiba apreciar, diferenciar, colocar, valorar aquilo que ela ouve, dizer que ela gosta ou se não e por quê, e assim por diante, tá? O outro elemento estudado, então nós vimos timbre e altura, o outro foi a intensidade, que é a sensação de um som fraco ou um som forte. Então, por exemplo, o som da flauta tem uma intensidade diferente da bateria, tá? Tem intensidades, tem timbres diferentes, enfim. Então, ao desenvolver a percepção sonora, é importante vivenciar as diversas sensações provocadas pela intensidade do som. As crianças, em geral, elas ficam mais excitadas com sons mais fortes e ficam mais tranquilas com sons mais fracos. Atividades propostas. O painel de intensidades, então é um painel, a atividade proposta é um painel construído pelos professores junto com as crianças, que eles vão colocando imagens de objetos que têm intensidades diferentes de sons, meio que classificando. Ou colocar os objetos para as crianças tocarem e extraírem o som, ou colocarem imagens dos objetos. E ouvindo com o corpo, sentindo a intensidade da música, além do auditivo, sentir com o corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu sem ter o desenvolvimento da audição, uma pessoa que é surda, ela sente a música de uma forma diferente. Ela sente a vibração da música no corpo, através de outros sentidos. E esse ouvindo com o corpo trabalha essa questão. O último elemento é a duração. Duração é a medida do prolongamento do som no espaço-tempo, tá? E a autora nos traz como atividade proposta a oficina de bonecos, que conta a história do vô Geraldo, que fazia bonecos, e os bonecos de repente começavam a andar de um lado para outro, e aí durante a história a professora e as crianças tentam imitar os passos, mais rápido, mais devagar, com tambor ou com outros instrumentos ou objetos sonoros. Fala também sobre a escuta ativa e daí discute sobre a diferença entre ouvir e escutar. Então, ouvir é um ato biológico. Você ouve, faz parte do seu corpo. Escutar vai além. Escutar, interpretar, discernir, valorar, diferenciar, traz uma série de outros verbos ali em cima, outras ações que estão ali por trás do ato de escutar. É uma escuta ativa. Isso deve ser desenvolvido
na criança, tá? A gente sabe que a idade da educação infantil é uma idade que aprende qualquer coisa de uma forma muito mais rápida. E se você ensinar da forma adequada, correta, estimular, desmistificar, a criança cresce de uma forma mais saudável, entrando em contato com expressões artísticas, com qualquer coisa que você queira ensinar, porque nessa idade eles, né, absorvem de uma forma muito mais rápida. Aí propõe atividades, por exemplo, com a MPB, que é a música popular brasileira. Então já começa a introduzir ali, né? Vocês estão vendo que houve uma progressão de dificuldades. Então já estamos ali numa etapa do trabalho, vamos pensar num ano. Estamos na etapa do trabalho anual, na qual já estou colocando referências musicais, né? Já estou montando ali um acervo de informações musicais para os meus alunos. Então, trabalhando com MPB, tem MPB 1, 2, 3 e 4. Então, ouvindo MPB 1 como se fosse projetos, né? É um trabalho considerando o valor histórico e cultural da MPB. Depois, ouvindo MPB 2 é uma construção de um repertório, ouvir músicas diferentes da MPB. Depois, ouvindo MPB 3 é um projeto interdisciplinar, que eu vou falar sobre a história, língua portuguesa e geografia e várias outras disciplinas que eu posso englobar dentro desse projeto que tem como base a MPB. E por último, MPB 4 cantando a música. Então, vou ensiná-los a cantar, a montar ali uma apresentação, enfim. Perceberam que une teoria e prática? Ouvindo músicas de outros povos, então ela nos traz a necessidade de introduzir as nossas crianças a produções artísticas de outros povos. Dessa forma, ela desenvolve um olhar de respeito em cima da produção do outro, aprende a apreciar o que é diferente do que aquilo que a gente está acostumado a ver, a ouvir, a sentir, enfim. Então, o respeito, né, por outras culturas, a importância de ouvir música erudita pela história, pelas características de uma forma geral, até mesmo pela questão do repertório, né? Depois o módulo 2 sobre cantar, então o módulo 1 ouvir, módulo 2 cantar, e aqui ela fala que no começo do século XX houve uma aproximação da produção artística, né, do mundo artístico ocidental com a produção artística oriental, indígena, africana, enfim, de outras culturas. Isso trouxe características diferentes para a nossa produção musical e artística de uma forma geral. E ela traz ali a questão da necessidade de repensar o conceito e as formas de ação do canto na escola. Então, trazendo tudo isso para a sala de aula, essas questões que foram abordadas até aqui, ela traz alguns tópicos demonstrando o quanto em alguns momentos a música é posta de uma forma equivocada na rotina escolar. Então, por exemplo, na educação infantil, o canto é utilizado somente como forma de introduzir ou finalizar atividades. A música da hora da roda, a música do lanche, a música para formar fila. Então, condicionando o aluno através da música. Às vezes fica uma cantoria vazia, sem sentido, ele canta e nem sabe a vez que está cantando, sabe nem o significado daquilo. Em muitas escolas, o trabalho musical através do canto depende exclusivamente de maior ou menor afinidade do professor com o cantar. A maioria dos educadores não possui uma formação musical mínima, nem quando eram alunos, nem depois quando são professores. O canto coletivo muitas vezes é desenvolvido de forma monótona, repetitiva e sem vivacidade. Nas diversas pedagogias musicais, o canto é considerado um dos principais pilares do desenvolvimento da educação infantil. A voz é nosso primeiro objeto de exploração sonora e pode se transformar em um verdadeiro meio de expressão. Cantar é um excelente meio de desenvolvimento da percepção auditiva, da afinação e da musicalização. A educação musical através do canto é adaptável a qualquer contexto socioeconômico, já que o material necessário para cantar é o nosso próprio corpo. Cantar em grupo exige que o aluno se ouça o outro e o grupo como um todo. Fala sobre a canção, né? Quando cantamos uma canção, estamos desenvolvendo vários aspectos da nossa percepção auditiva. Então, o quanto é importante essa questão de cantar, da canção, e para ela a canção é a junção da melodia com o ritmo, tá? Traz aqui algumas sugestões de música, de alguns cantos, né? Como Samba Lelê, Trem de Ferro, Pastorzinho, Minha Canção, Relógio, Samba de Maria Luísa, Peixinhos do Mar e várias outras músicas.
Lembrando a importância de associar a música com a gestualidade. Dessa forma, a criança grava e também desenvolve a questão da coordenação motora. Traz ali algumas brincadeiras de roda, a importância das brincadeiras de roda. Atualmente, esse tipo de brincadeira está cada vez mais em desuso. As crianças só entram em contato com brincadeiras de rodas. As crianças hoje em dia só entram em contato com brincadeiras de rodas na escola, porque os pais não ensinam, elas não brincam disso na rua. Então é algo que tem que ser mantido e desenvolvido, porque na verdade é essencial na questão do desenvolvimento motor, relacional, social e também musical. Traz como atividade proposta o Pai Francisco, roda peão e algumas outras, tá? Essas atividades desenvolvem concentração, atenção, reflexo, coordenação motora, percepção e execução rítmica, criatividade, noção de conjunto, expressão corporal, imitação e invenção de movimentos. Olha quantas habilidades desenvolvidas. E no módulo 3 ela fala sobre tocar, e que desenvolve a percepção do som e ensina a definir o objeto musical. E traz ali alguns tópicos que devem ser seguidos. Então, por exemplo, analisar a história, poesia ou canção, observando os momentos mais sonoros, realizar vocalmente as passagens selecionadas, pesquisar os timbres e efeitos sonoros desejados nos instrumentos, organizar o material separado para cada momento da história e o que cada criança tocará, realizar a sonorização e gravar, ouvir a gravação e perceber os momentos satisfatórios e insatisfatórios que precisam aperfeiçoar, ensaiar e regravar. Então são alguns elementos que devem ser lembrados no momento em que for trabalhar a questão de tocar objetos sonoros, tocar instrumentos, tá? A importância de tocar em grupo, desenvolve uma série de habilidades também, tá? Traz como atividade proposta cai-cai, balão e rei capitão. Fala sobre a construção de instrumentos, estimula a criatividade, desperta interesse pela pesquisa sonora, propicia a descoberta da acústica, relaciona os princípios acústicos com os elementos fundamentais do som, auxilia no entendimento do funcionamento dos instrumentos musicais convencionais, incita a imaginação e a criatividade, fazer música com eles, isto é, finalizar o processo utilizando instrumentos feitos por eles mesmos e assim por diante. Ela fala sobre 3 famílias de instrumentos, de objetos sonoros. O idiofones, membranofones, Ela fala sobre 4 famílias de objetos sonoros, de instrumentos. Idiofones, membranofones, cordofones e aerofones. Cada um desses com características próprias, tá? E a última reflexão é considerar a essência de todo o processo educativo, seja com música ou qualquer área do conhecimento humano, como a relação professor-aluno. Então, além de dominar a matéria que pretende ensinar, o aluno tem que ser um verdadeiro apaixonado por aquilo que ele tem que ensinar. Então, ele vai encantar o seu aluno, despertar o desejo no seu aluno a partir da paixão que ele mesmo tem daquilo que ele ensina. Pelo aprendizado em si mesmo e, no caso, pelo objeto de estudo, a música, a arte, enfim. Porém, antes de tudo isso, o professor tem que ser verdadeiramente apaixonado pelo ser humano. Então, é uma relação de ser humano para ser humano. É um ser humano que vai ensinar o outro sobre a música, sobre a arte, sobre qualquer outro elemento. Então, ser apaixonado pelo ser humano é o ponto central de qualquer relação educacional. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito e te vejo no próximo vídeo.